Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Tudo posso naquele que me fortalece. Muito bom dia. Com essas palavras bíblicas nós começamos mais um dia, tendo a certeza que quando passarmos por dificuldade, os nossos olhos podem ser elevados para o monte e encontraremos refúgio no Senhor. Poderemos passar por lutas e dificuldades, mas temos a garantia que os anjos do Senhor estão ao nosso lado. Todas as coisas são possíveis àqueles que desenvolveram uma amizade sólida com o nosso Deus. Todo dia nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 15, o versículo 1. Sentença contra Moabe. Certamente numa noite foi assolada Ar de Moabe e ela está destruída. Certamente numa noite foi assolada Kir de Moabe e ela está destruída. Se todos nós bem soubéssemos, a cada dia que vivemos, nós solidificaríamos o nosso relacionamento com o nosso Deus. Nos tornaríamos mais amigos do nosso Senhor. Porque aqueles que são inimigos de Deus sofrerão os flagelos do Senhor. Mas aqueles que são amigos do Senhor, desenvolveram uma amizade sólida com o Senhor, serão amparados, serão protegidos. É como nós começamos nessa manhã. A palavra de Deus fala que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que temem a Deus e Ele os livra. Moabe surgiu de um relacionamento incestuoso de Ló com as suas filhas. Mas embora Moabe tivesse um parentesco com a nação de Israel, Moabe nunca foi amigo do povo de Deus. Ele sempre trabalhava com o objetivo de destruir a nação de Israel. Por isso que a sentença de Deus estava declarada sobre a vida desse povo. Aquele que declara inimizade contra o povo de Deus está declarando inimizade contra o próprio Deus. A palavra do Senhor mesmo nos ensina. Aquele que toca no povo do Senhor é como se estivesse tocando na menina dos olhos do Senhor. Portanto, se nós queremos viver uma vida feliz, nós precisamos a cada dia desenvolver um relacionamento sólido com o nosso Deus e cuidarmos daquilo que é de mais valor nessa terra aos olhos do Senhor. Como nós podemos observar no versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, uma sentença foi dada por Deus a respeito da cidade de Moabe. Embora geograficamente pouco nós podemos falar a respeito dessa cidade, sua localização ou a sua influência. Mas fica muito claro para nós, pelo fato de serem descendentes de Ló, eles eram inimigos do povo do Senhor. Aqueles que se opõem aos propósitos de Deus estão se opondo ao próprio Deus. Jamais alguém que luta contra Deus irá prevalecer, porque todos aqueles que se colocam no meio do caminho do Senhor são destruídos. Moabe oprimiu Israel, Moabe lutou contra Saul, Moabe também lutou contra o rei Davi. E pelo fato de se opor à vontade do Senhor, eles agora também seriam punidos por essa desobediência. Esta profecia começou a se cumprir no ano 712, quando Sargão II, rei da Síria, ele começou a invadir a Palestina. E em 701, Sanaqueribe também fez as suas investidas contra a Palestina, chegando ao ponto de invadir também Jerusalém. Futuramente também os caldeus, no ano 600 e 590, eles fizeram investidas contra a Palestina, fazendo com que a cidade de Moabe se tornasse praticamente inexpressiva. Dibon era uma cidade que ficava a 5 quilômetros de Arnon. Nela foi encontrada a Pedra de Moabe. Ali havia descrições das guerras que aconteciam entre Moabe e o povo de Deus, a nação de Israel. Na famosa pedra moabita, o rei Mesha, ele se vangloria pelo fato de ter conversado com o seu Deus Quemos, uma divindade pagã, e ele recebeu orientação dessa divindade para invadir o território de Israel, que era a cidade de Nebo. O massacre sobre Moabe seria tão grande que na cidade de Esbom, que ficava a 10 quilômetros de Medeba, seria ouvido o clamor da população e o clamor dos soldados. Eles, na verdade, tentariam buscar socorro e auxílio em outros povos, mas eles não conseguiriam.
sofreriam todas as consequências em decorrência da sua maldade, de ter lutado contra o povo de Deus e tentado destruir a nação chamada pelo Senhor para um propósito específico. Zoar é uma cidade que ficava ao sudoeste do Mar Morto. Foi para essa cidade que Ló fugiu com as suas filhas, depois que Sodoma e Gomorra foi destruída. Como nós podemos observar no versículo 6, as águas de Nirim eram um reservatório de água que ficava ao lado do rio. Ele desaguava as suas águas no Mar Morto. Esse reservatório era usado pelo povo de Moabe com o objetivo de suprir as suas necessidades. Quando esse reservatório foi destruído, a cidade foi completamente desolada, porque sem água é impossível sobrevivência. Quando nós fortalecemos a nossa amizade com Deus, a nossa amizade pode suscitar inimizade contra os inimigos de Deus. Mas vale muito mais a pena sermos amigos de Deus do que inimigos do Senhor. Aqueles que são amigos do Senhor estão seguros, alcançarão a vitória. Mas aqueles que são inimigos de Deus não terão paz e ainda serão destruídos. Alguém pode se vangloriar dizendo que faz parte de uma grande cidade. Mas uma grande cidade que se torna inimiga do Senhor, ela pode até ter muitos recursos, mas ela jamais conseguirá prevalecer. Uma cidade sábia é uma cidade que busca o Senhor, que ama a Deus, que se submete à sua vontade. Não adianta nos dias em que nós estamos vivendo dizer que fazemos parte de uma religião, se nós, na verdade, não buscamos servir ao Deus real, a um Deus vivo, um Deus que age em nosso favor. Fazer parte de um grande movimento religioso, mas se você não tem segurança, certeza de que esse Deus é o mesmo Deus que deixou em nossas mãos a sua palavra para que nós possamos seguir as orientações que Ele pede para cada um de nós, seguir um grande movimento religioso não vale a pena. Aqueles que perseguem o povo de Deus estão perseguindo o próprio Deus, serão alvo da ira do Senhor, serão destruídos. Aqueles que se opõem aos propósitos de Deus estão se opondo aos propósitos do próprio Deus. Irão sofrer as consequências da ira do Senhor. Claramente nós conseguimos observar na cidade de Moabe, se opuseram aos planos de Deus, sofreram os flagelos do Senhor e foram extintos praticamente da face da terra. Quando o povo de Deus nessa terra, chamado pelo Senhor para cumprir os seus propósitos, mesmo vendo pessoas que são inimigas do Senhor sofrendo, o povo de Deus jamais deveria sorrir ou se vangloriar da vitória que nós alcançamos. Deveríamos nos submeter a Deus. A ira cabe ao juiz, governador de todo o universo, aplicar àquele a quem ele bem achar melhor. Mas nenhum de nós, mortais, deveríamos nos vangloriar do sofrimento de outras pessoas. O juízo de Deus irão cair sobre essa terra. Mas antes que os juízos caiam sobre essa terra, a graça e a misericórdia de Deus irá visitar cada pessoa, cada vida, cada ser humano. Deus não irá destruir ninguém sem que, primeiramente, Ele conceda a oportunidade de salvação. Antes que esse mundo seja destruído eternamente, cada pessoa que se encontra na face dessa terra terá a oportunidade de saber que Cristo é Salvador, que Ele voltará a esse mundo e que cada um daqueles que se encontram aqui precisam se preparar para viver eternamente ao lado do seu Deus. Mas nas mãos de cada um de nós há o direito de escolhermos viver eternamente ou sermos destruídos eternamente. Mas o convite do Pai de amor, do Deus eterno, é que todos nós possamos abrir o nosso coração, permitir que o Senhor invada a nossa vida e que vivamos ao lado do nosso Deus eternamente. Querido Pai, em Tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos mais uma vez. Queremos ser do Senhor por toda a eternidade. Fica conosco no decorrer desse dia. Invade o nosso coração, molda a nossa vida. Nos conceda a graça de um dia estarmos com o Senhor eternamente. É o nosso pedido e a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.